Como os grandes escritórios estão lidando com a liderança feminina? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estúdio F9 2024. Estamos aqui com uma super referência na área, que também é uma grande referência também, como liderança feminina, para discutir exatamente esse tema e responder sobre esse tema. Estou aqui com a Camila Gimene, que também é CEO do Office Bloom Advogados, também tem um coletivo de CA CEO, que também é um grande projeto voltado para lideranças femininas. Antes de começar com as nossas perguntas, antes de começar exatamente com a pauta em questão, se pudesse apresentar quem é você, um pouco da sua trajetória. Perfeito. Bom, eu sou Camila Gimene, eu trabalho há 20 anos como advogada na área do direito digital. Galguei toda a minha carreira como uma profissional técnica, técnica jurídica dentro do direito digital. Em 2016, recebi um convite para me tornar sócia patrimonial do escritório e logo em 2021 recebi um convite para me tornar CEO do escritório. Então, minha jornada foi, primeiro, muito uma jornada de uma advogada técnica, preparada para lidar com legislação, com processo, com pareceres e tudo mais. E depois a minha jornada começou a se transformar numa jornada de gestão de negócio jurídico e também de governança. Legal, bacana. Sabemos da falta de representatividade nos escritórios, seja em cargos de liderança, cargos estratégicos. E na sua visão, também como gestor e líder também, né? Como podemos suprir essa falta? Como a gente pode acelerar esses tipos de programas, seja em programas de mentoria, seja em programas de vagas de diversidade e inclusão, para poder fomentar esse tipo de pauta dentro de grandes escritórios? Eu acho que é importante, Pedro, primeiro a gente entender o porquê que as mulheres não estão nas posições de liderança dentro dos escritórios de advocacia. As mulheres são maioria nas faculdades de direito hoje no Brasil, as mulheres são maioria dentro dos quadros da OAB no Brasil, dentro dos departamentos jurídicos das empresas, em mulheres também já têm posições igualitárias, basicamente hoje é 50% homens de diretores jurídicos e 50% de mulheres de diretoras executivas jurídicas. Nos escritórios de advocacia, as mulheres ainda estão muito na base, mas elas não conseguem ascender nas suas carreiras. E eu gosto muito, Pedro, de uma pesquisa, eu gosto da pesquisa, sou a pessoa da pesquisa, tá? Eu gosto muito de uma pesquisa de uma consultoria norte-americana chamada Leopard Solutions, que eles olharam para o mercado norte-americano, é o mercado de advocacia mais relevante, do ponto de vista de faturamento do mundo, e eles perceberam que 2.500 mulheres tinham sumido dos escritórios de advocacia, mulheres que já eram super sêniores, que já tinham uma trajetória muito grande, muito consolidada. E essa consultoria primeiro pensou, bom, o que aconteceu com essas mulheres? Foram para empresas, foram para law-techs, foram para startups, onde elas estão? E descobriram que essas mulheres tinham saído do mercado jurídico. Resolveram então fazer uma pesquisa sobre essas mulheres, ouvi-las e entender por que elas tinham saído do mercado jurídico. A primeira coisa que se pensa é saíram para cuidar dos filhos, para cuidar da família e tal. Mas o que essa pesquisa revelou é que sair dos escritórios de advocacia tinha pouco ou nada a ver com ter uma família ou ter filhos. E que, na verdade, essas mulheres entendiam que, embora elas tenham feito entregas excepcionais, absolutamente sólidas, havia um teto de vidro sobre a cabeça delas e que elas não progrediriam na carreira. Não seriam convidadas a se tornar sócias, não seriam convidadas a se tornar managing partners, não seriam consideradas para se tornar CEOs. E se era um esforço tão grande fazer toda aquela entrega e não haveria uma possibilidade de progressão na carreira, elas preferiam sair do mercado jurídico. Então, voltando ao teu ponto, Pedro, eu penso que a principal necessidade é garantir que as mulheres progridam dentro das sociedades de escritórios de advocacia. E para isso a gente precisa ter políticas específicas, a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa ter capacitação, porque não se trata só de ocupar um espaço. É importante dizer que diversidade não é favor, diversidade é também resultado financeiro. O mercado jurídico vem sendo, os escritórios de advocacia vêm sendo cada vez mais pressionados pelos clientes, que são grandes empresas multinacionais, que precisam reportar seus números em bolsa, inclusive seus números sobre diversidade, a respeito de si próprio e de sua cadeia de fornecedores. Então, eu diria que a gente tem uma jornada ainda de maturidade dentro dos escritórios para que as mulheres possam estar nessas posições de liderança. A gente vê como o pilar da cultura, ele fica muito forte, né? A cultura de feedback, de entrega de resultados, de reconhecimento. Sem dúvida. A liderança feminina, eu diria, que tem pela principal característica uma escutativa. E eu acho que é isso que faz diferença no mercado jurídico. O mercado jurídico sempre foi um mercado muito masculino, um mercado muito hostil. E nos tempos atuais, em que falar sobre empatia, sobre conexão, sobre soft skills é algo tão importante, a liderança feminina se mostra como algo que pode agregar a gestão dos negócios e pode trazer resultados, inclusive, melhores, de maior transparência e maior segurança. De exemplo, né?
Pegando um gancho que eu trouxe antes de mentoria, que eu trouxe para você, e de exemplo, eu queria fazer uma pergunta sobre como as mulheres líderes podem servir de mentoras ou modelos para outras mulheres em ascensão dentro do ambiente corporativo jurídico. Eu acredito muito no reflexo do exemplo, né? Na referência, na trajetória, que eu acho que é muito importante para quem vem de baixo, quem está ali em cargos mais júniores. Sem dúvida. E eu acho que a primeira questão é essas júniores, essas advogadas, estagiárias que estão começando as suas carreiras, que possam olhar para cima e ver outras mulheres lá. E isso por si só já mostra, né, que é possível. Sim. Para essas mulheres que já chegaram nesses lugares, eu acho que é muito importante uma conscientização sobre o preço que elas pagaram para chegar nesses lugares, né? Sim. Sem dúvida, é muito trabalho, é árduo, é um desafio diário, é um esforço muito grande. Mas em alguns pontos poderia ser melhor, poderia ser mais fácil. Então eu acho que o primeiro ponto é que essas mulheres tenham consciência a respeito disso, que são vencedoras, né, que chegaram nessas posições, mas que foi muito difícil chegar lá e talvez não houvesse necessidade de ser tamanha dificuldade. E de outro lado, que elas também sejam empáticas e sejam generosas, né? Que elas possam abrir espaço para as outras mulheres, que elas possam reservar tempo para conversar com outras mulheres, para ouvir outras mulheres, para apoiar outras mulheres, para que elas possam se apropriar, né, do seu conhecimento e ocupar esses espaços de forma legítima. Perfeito. E trazendo, na sua visão, entre uma liderança masculina e uma liderança feminina, quais seriam as diferenças? Na sua visão, se existem essas diferenças? Qual o impacto na gestão jurídica? Vendo desde um time, um microgerenciamento, um macrogerenciamento, como uma posição de CEO, você traz, ou uma posição também de um CEO, ou de um gestor de uma equipe. Teriam diferenças, os impactos no micro e no macro? Como que se dá nesse sentido? Diria que primeiro hoje existem inúmeras pesquisas, Pedro, em vários lugares do mundo que mostram que diversidade traz maior resultado financeiro. E aqui a gente agrega esse resultado principalmente com esse olhar de pessoas que vieram de outros lugares, têm outras culturas. E a gente sempre jogou no mercado jurídico um jogo muito masculino, né? Então sempre foram os homens os donos dos grandes escritórios, os escritórios relevantes. Eles criaram o tabuleiro do jogo e basicamente o que a gente tenta fazer hoje é mudar esse tabuleiro para que esse tabuleiro faça mais sentido também para mulheres, para valorizar essas capacidades e competências que as mulheres têm. Do ponto de vista de capacidade técnica, o conhecimento técnico, jurídico, não tenho dúvida, somos todos seres humanos, todos têm capacidade de aprender, se capacitar, né? Cada um na medida que gostaria, que desejaria. Contexto. Então eu diria que do ponto de vista de conhecimento técnico, jurídico, é absolutamente igual. Mas quando a gente fala sobre gestão de pessoas, a gente percebe mulheres muito mais sensíveis, muito mais assertivas, muito mais abertas a trocar, a criar ecossistemas colaborativos, a compartilhar conhecimento para que todos cresçam. Então, eu acho que o tipo de abordagem feminina é uma abordagem diferente. Entendi. Hoje a gente fala muito em hard skills e soft skills, né? Todos os estudos também mostram que progressão na carreira está absolutamente relacionado a soft skills, cerca de 80% do que você consegue subir na sua carreira está relacionado a soft skill. Significa dizer que hard skill é o básico, é o mínimo, é o que precisa ter e não dá para ser um bom advogado, uma boa advogada se não tiver conhecimento técnico, sem dúvida. Mas essas habilidades, que podem ser habilidades com características femininas, que antes eram lidas como algo negativo, né? Ouvir demais, chorar demais, ser muito sensível, no mundo de hoje é lido como algo absolutamente positivo, né? Ter essa sensibilidade, ter essa empatia, essa escutativa, essa vontade de desenvolver pessoas, esse ecossistema mais colaborativo. Eu acho que essas são skills que podem nos ajudar a ir adiante. E do ponto de vista de resultado, também existem várias pesquisas que mostram que as mulheres tornam os ambientes de trabalho mais seguros emocionalmente, que é algo que a gente fala muito hoje sobre saúde mental, né? E que também os colaboradores têm maior engajamento, porque eles acreditam que as mulheres são mais transparentes. Então, essa cultura de transparência também é algo relevante. Eu ia trazer esse ponto da questão do qual o progresso que a gente tem também em relação à saúde mental. E se a gente tem, de um lado, desenvolvimento de soft skills na liderança, na gestão, eu imagino que tem um impacto proporcional à saúde mental. Hoje, saúde mental é um grande ponto mundial, né?
sabemos que estamos diante das gerações que são mais deprimidas, são mais ansiosas. A tecnologia também nos propicia, o avanço tecnológico nos causa esse tipo de ansiedade. Eu acho que o grande avanço é que há 5, 7, 10 anos atrás não se falava isso no mercado jurídico, não se falava isso nos escritórios de advocacia, né? As pessoas simplesmente fingiam que esse assunto não existia. Sim. E hoje a gente pode falar claramente e com transparência a respeito disso, e há uma preocupação genuína a respeito de saúde mental. Então, acho que a primeira jornada de transformação que a gente fez foi uma jornada sobre poder falar a respeito. Antes a gente não falava a respeito, simplesmente acontecia e tocava a vida, né? Então, acho que essa é a primeira camada. A segunda camada, também vários estudos mostram, a questão da dificuldade de advogados e advogadas encontrarem equilíbrio na vida pessoal. Né? É uma profissão muito exigente, de muita responsabilidade, de muitas vezes de velocidade, porque o cliente tem um problema jurídico que se não for resolvido naquele momento, se não for resolvido nas próximas 2 horas, se não for resolvido nesse final de semana, né, talvez a empresa sofra com problemas que ela não consiga administrar, que inviabilize o negócio. Então, para a atividade da advocacia, a saúde mental é realmente um desafio, porque de um lado é pressão, é resultado, é a necessidade de estar disponível para o cliente, e de outro lado, a necessidade de encontrar equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, que no fundo são todas a mesma coisa, porque é do mesmo ser humano, né? Perfeito. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Afinal, o HDS foi um papo excelente, um tema super importante. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Eu queria fechar primeiro agradecendo a Fenaló, o espaço que a Fenaló deu esse ano para as mulheres. Eu acabei de sair, Pedro, do painel de Legal. CEOs, né? E estava lá como mulher para fazer parte desse painel. Queria também convidar a todas as mulheres que nos ouvem aqui, que são de escritores de advocacia, que participem, convido a todas que participem no coletivo Ser a CEO. Vocês podem nos encontrar no LinkedIn, no Instagram, nosso nome é ser.a.ceo. A gente se conecta por lá. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Afinal, está trazendo episódios incríveis, com conteúdos muito bons, inclusive esse. Então, muito obrigado. Aguarde para os próximos.